Bem-vindos a este momento em que celebramos a televisão de Macau, que completa precisamente 35 anos de vida. Desde que começou, a TDM não deixou de estar próxima das diferentes comunidades de Macau. Todos os dias transmite em 4 idiomas: cantonês, mandarim, inglês e português. Transmite em diferido ou em cadeia emissões da RTP. A empresa inclui ainda 2 canais de rádio e evoluiu para o século XXI com novas plataformas. Podes falar um bocadinho, gosto de ter o microfone, por favor. Todos os dias é assim na TDM, a Estação de Serviço Público de Macau. No ar estão 2 canais de rádio e 6 canais de televisão. Destaque para os canais generalistas, o canal Omum, que imita em chinês, e o canal Macau, em português. Boa noite, mais um atentado. A informação é o mais importante no canal Macau, com atenção especial sobre o que se passa na cidade, também na China continental e na Ásia, com debate, análise de atualidade e grande reportagem. O canal Macau emite programas temáticos como desporto, cultura. Olá, sejam bem-vindos. Grandes eventos da cidade em direto, como as regatas de barcos dragão ou o Grande Prémio de Macau. Há ainda programas especiais sobre história, cultura e gastronomia. A pensar na comunidade católica, é transmitida a missa em direto todos os domingos. E para além do português, o canal Macau tem também um noticiário em inglês para manter informadas as comunidades que não falam nenhuma das 2 línguas oficiais. E este sinal 8 poderá manter-se? A estação faz parte da Proteção Civil, tem um papel importante em caso de desastres naturais. No verão, por exemplo, Macau é atingida por vários tufões. Com a população aconselhada a ficar em casa, os canais da TDM vão dando notícias do que se passa lá fora. Com estragos consideráveis. A TDM foi criada com o apoio da RTP, a cooperação mantém-se até hoje. O canal Macau da TDM emite programas da RTP e também produz reportagens para o programa Hora dos Portugueses da RTP Internacional. Só chegou na segunda parte. Quem está longe pode também seguir a TDM no canal por satélite e na internet, com toda a emissão de televisão em direto, a partir de Macau. Já conhece a TDM de hoje? O que pode não conhecer é o início da estação. Desde a decisão política de se avançar com uma televisão em Macau até à primeira emissão televisiva, decorreram menos de 2 anos. Entre dúvidas e o entusiasmo, a TDM foi mesmo para o ar. Antes da TDM, Macau dependia dos canais de televisão de Hong Kong e das rádios locais, principalmente a emissora de radiodifusão, que transmitia em português e em cantonês através da Omum Tintoi. A aspiração de uma televisão local era antiga. Nos anos 60 do século XX, chegou a haver uma proposta da Companhia de Macau F. Rodrigues para criar uma estação televisiva que pudesse responder ao gosto da população local. A ideia não vingou. Na sequência do 25 de abril de 1974, as mudanças tornaram-se prementes. A cidade precisava cada vez mais da sua própria estação. Em 1978, foi constituído um grupo de trabalho para estudar a criação de uma televisão. Um instrumento de afirmação política e de afirmação cultural através de uma maior implementação da língua portuguesa. Em 1982, com o governador Almeida Costa, é promulgado o decreto-lei que cria a Estação Pública de Televisão. Extingue-se a emissora de radiodifusão, cuja gestão pertencia à RTP. Nós começámos a rádio como exatamente o primeiro passo para depois criarmos as estruturas informativas, as estruturas de contactos em Macau, para depois lançar a televisão. A nova empresa pública de teledifusão de Macau, TDM, integra os canais de rádio e ocupa o mesmo edifício da extinta emissora. Entre a publicação do decreto-lei e a primeira emissão televisiva, tinham decorrido menos de 2 anos. No dia 5 de maio de 1984, estava no ar a Mira Técnica. A primeira emissão da TDM fica marcada para uma semana depois. A partir do momento em que nos é anunciado formalmente que a televisão vai arrancar no dia 13 de maio, isto foi-nos avisado no dia 11 de maio, aumentou a ansiedade e a tensão em todas as pessoas. E sobretudo dos jornalistas chineses. Que fiz uma reunião em que fiz sentir que, de facto, por muito que a televisão não fosse ótima, e nós íamos dias diferentes, íamos ter informação sobre Macau, que era uma componente que nem sempre fazia parte dos jornais de televisão de Hong Kong. E nessa perspectiva nós devíamos avançar e ser os melhores em Macau.
Vencendo barreiras sociais, culturais, geográficas e políticas, chega diretamente com a força da sua imagem a cada casa, a cada família, a cada cidadão. Encarada com certo ceticismo por uns e até com algum receio por outros, mas aguardada com justificada expectativa por muitos, a televisão aqui está. Num único canal bilingue, emitia-se em português e em cantonês. O primeiro telejornal da TDM foi apresentado pelo jornalista José Alberto Sousa e pela jornalista Marina Tang. A informação em português aqui está, pela primeira vez, nos vossos ecrãs. Wow, it looks so familiar but different. We used to have the setting there, the news setting there, and then something else here. Too long ago, I cannot remember exactly what it was. But it was good. It's good to be back. It's good to be back. Let me sit down. When we talk about the first day that, TDM is officially test running, that's what we call it before. I remember I was with Alberto Sousa. Well, I missed him very, very much. In fact, he's a good friend and a good teacher. I would say a good teacher. And we were sitting together and well, if you ask me how I feel, I would say that, I feel like nervous. I didn't know how to react because, that is the first second that, I knew that I was going to be on camera. It is going to be the real thing. And because we had an audience out there and they will be watching, I think when the camera was on, when the light was on, I just read the news. And then afterwards, it almost collapsed because, it was so tense, And then, of course, the great team behind, We were struggling these few months to work together, to have these things open, to have this thing running. And that is really a very, very impressive experience for me. No ano de abertura da TDM, estava em marcha o processo que conduziria à declaração conjunta sino-britânica sobre o futuro de Hong Kong. No momento da viragem previsível para Macau, embora sem data marcada, a TDM apresentava-se como o melhor meio de transmitir informação. Acontecia por razões políticas e trazia, através da imagem, realidades que os novos jornalistas se empenhavam em mostrar. Macau Television Star. We can connect Macau people and the Portuguese government together. So television channel like the bridge between Chinese people and Portuguese people, and also between two cultures. So I think this is very important. And for Macau people, they can have their voice on television. Em 85, General Ramalho de Anas visitou Macau. E ao fim de 85, o presidente da China visitou Portugal. Os dois países, naquele ano foi importante, muito, muito importante. Foi naquela altura e também foi lá como jornalista de Macau para Portugal e para fazer news. Foi naquele momento que eu decidi ir a Portugal aprender a língua. O que faz Macau único é português, porque português faz diferença. E como Macau e Hong Kong agora são duas cidades da China, e Macau é a única que fala português. Na China, todas as cidades modernas falam inglês, pessoas falam inglês, Hong Kong falam inglês, mas não vai procurar, não consegue procurar uma cidade na China que fala português. E português é uma língua importante no mundo. Fica no primeiro cinco línguas, não é? Portanto, eu acho que tem que continuar. And I think very important is also the Portuguese people here. They have very specialists, like the lawyer. The lawyer, they have a very different kind of perspective on law. And for Macau people, maybe we don't understand. So I think if
you can have more interviews on the Portuguese lawyer and then express the opinion to Chinese people and then let us understand what is going on and what is happening in Macau. I think this is very good for the society to be developed. Papel cuja importância a TDM reconhece, dando voz a todos os setores e comunidades. Quando a estação se erguia do zero, recrutava-se novo pessoal entre os residentes de Macau que recebiam formação dos profissionais da RTP. Bem, eu acabei o curso lá no Técnico em Lisboa, voltei e tinha que arranjar um emprego, não é? Eu tentei noutras empresas e tentei nesta. Olha, uns meses depois consegui entrar cá, depois de 2 entrevistas com o diretor técnico da altura, que era o engenheiro António Vidal, e algum pessoal da RTP que veio formar pessoal cá da terra, e a parte técnica era do Sr. Joaquim Osório, que era o número 2 do Centro de Formação da RTP. Bem, temos que dizer que eu, formado em engenharia, tinha uma licenciatura em engenharia, tinha que abrir caixotes, tinha que carregar equipamentos, tinha que instalar cabos, esteiras de cabos e fazer fichas como tudo, né? Mas eu posso dizer, não há nada a lamentar sobre isso, porque foi a melhor formação que eu tive. 其實84年入嚟 TM 到而家啱啱35年，咁其實呢35年裏邊，其實我係好感謝2個人，同樣嚟自 RTP 嘅葡國電視台，一個係導演Mark Gunnolino， 另一個就監製John Nuno Gila， 呢2個係我啟蒙老師，去教識我點樣去做一個好嘅電視節目。我係喺1982年嘅8月入職㗎啦。咁我記得當時喺1984年嘅5月13號咧，就中文電視新聞係啟播嘅。咁喺當時嘅澳門嚟講咧，就中文電視新聞係第一次播放，係啦。咁其實喺35年嚟咧。新聞部就有住好巨大嘅變化同埋呢個發展咯。Eu cheguei à TDM em 1981, já. Não era TDM? Não, era emissora de Rádio Macau, onde eu emparceirei com o Justino de Sousa, o Zé Alberto Sousa, já falecido, Fernando Maia Cerqueira. O Rodrigues Alves era adjunto do diretor, portanto era uma coisa muito pequenina. E o Gonçalo César de Sá era o chefe. A redação era no Reis do Chão, onde estavam variadíssimas pessoas, estavas tu, estava o Rodrigues dos Santos, estavam outras pessoas que depois vieram ter alguma notoriedade, nomeadamente o José Rodrigues Santos, lá em Portugal. Porquê? Porque, não sei quando é que isso tinha sido instituído, a rapaziada do liceu, dos últimos anos do liceu, que ia para jornalismo ou que ia para essas áreas, passava por aqui e fazia uns estágios. E de maneira que era uma redação interessantíssima. Há um lugar comum, que é costume dizer-se nestas ocasiões, parece que foi ontem. Ainda estou a lembrar-me de quando cheguei, dos cheiros da própria cidade, das pessoas que me foram buscar, uma ligação forte nessa altura à RTP, onde eu estava, e já são muitos anos, de facto. Aqui em Macau, sempre a fazer desporto, em Portugal fiz outras coisas. E esta passou a ser, de facto, a minha casa durante todos estes anos, minha casa, a TDM, e aqui estamos, eu e tu, somos também dos mais antigos. Eu, quando entrei, quem era meu chefe era o Sr. Carlos Fonseca, e fui treinado por ele é que me ensinou-me para ser supervisor de missão. O Nestor Ribeiro, o Sr. Pimenta, Carlos Fonseca, todos simpáticos. Entrei porque era uma coisa nova que não existia cá em Macau, a televisão, né? E queria ir lá saber, conhecer, depois consegui entrar. Antes eu não sabia nenhuma coisa sobre talvez Portugal, talvez China, só
sou natural de Macau, né? E depois pode ver coisas diferentes, né? Diferenças que fazem sentir outros mundos, outros laços. Entre os pioneiros da TDM, muitos eram profissionais da RTP que lançaram de raiz a televisão de Macau. Encontramos nos nossos arquivos vários depoimentos sobre os primeiros momentos. É um desafio, vamos para a frente. Estás a gravar? Não havia equipamentos quando a gente começou. E o João Nuno, quando chegou lá, vinha à espera de já haver um estúdio e câmaras e assim, e não havia nada, quer dizer, mal havia cadeiras para a gente se sentar. E então perguntamos assim, então mas como é que a gente vai fazer televisão? E assim, a gente faz televisão com o que há, com o que não há e que a gente não pode fazer. E assim começámos. No primeiro dia da emissão, os relógios da estação ainda estavam em Hong Kong, a serem despachados ou assim, de maneira que não havia relógio nenhum na estação. E então nós começámos a emissão pelo meu relógio, que também era cronómetro, e claro, não é este, está guardado religiosamente, porque foi através daquele relógio que a emissão começou. Quando uma vez me preparava para apresentar o telejornal, o que fazia com regularidade, descobrimos, quando já estávamos em stand-by, descobrimos um gato que estava nos estúdios pela parte de cima dos projetores. Foi realmente uma nervoseira muito grande e pedimos, eu e as pessoas que estavam comigo no estúdio, pedimos a Deus e aos santinhos todos que nos ajudasse de modo a que o gato não miasse durante o telejornal, porque já não havia tempo de tentar fazer com que o animal saísse do estúdio. It was not easy, because at that time there was only one channel, and we have to put two subtitles at the same time, and sometimes it covered all the pictures, the main pictures, and sometimes it doesn't match. The Chinese and the Portuguese translation, they don't match. So we, Miss Adelina, who was in charge of the translation department at that time, was working with a Chinese computer man, Robert, to make a subtitling machine, and they invented one to make the Portuguese and the Chinese subtitles matching at the same time. They match each other. That's the machine that they invented. It's called the Roberlina, invented by Robert, the Chinese, and Adelina, a Portuguese. It was very good, a bilingual subtitling machine, and it worked well. Num desses programas encontrei um indivíduo que tinha sido um oficial do exército de Chiang Kai-shek. E quando o Mao Tse-tung tomou o poder em 1949, ele fugiu com 20 mil contos, 1 milhão de Hong Kong dólares. E esse indivíduo, quando chegou a Hong Kong, em vez de ir para Taiwan, como todos os outros partidários de Chiang Kai-shek, não foi para Macau. E a verdade é que em pouco mais de 6 meses ou em 7 meses, ele tinha perdido todo esse dinheiro, esse milhão de Hong Kong dólares, tinha perdido no jogo. 35 anos depois, e esse indivíduo não lamentava nada à sua sorte. A única coisa que ele lamentava era não saber nada da mulher e de 2 filhos que tinha deixado na China na altura. E enfim, o programa até deixava no final um certo apelo, a ver se seria possível ele voltar à China, saber alguma coisa da sua mulher e dos seus filhos. Há outras histórias fortes que ficam na memória. Por exemplo, de uma reportagem que fiz com o jornalista Luís Sá sobre imigração ilegal. E essa história começava assim: visto do lado de lá, Macau é o Eldorado para quem quer atingir as portas da liberdade. E Macau ficou para mim também um pouco como essa ideia, um porto de abrigo, algo diferente para quem vem do extremo Oriente ou para quem chega do Ocidente. A declaração conjunta constituiu um momento histórico único nas relações entre Portugal e a China. Um dos muitos momentos que a TDM acompanhou desde que foi criada. Aqui ficam, em resumo, os acontecimentos que fizeram os últimos 35 anos da história de Macau, vista pela TDM.
depois do reatamento das relações diplomáticas entre Portugal e a China. Tenho presente, neste momento, a população de Macau. Isto era irreversível. Tomamos em conta o que aconteceu com Moçambique e Angola, acho que está bom. Entre os entrevistados chineses, predomina a confiança no futuro de Macau. Boa noite, o Presidente da República está já em Macau para a sua primeira visita oficial. E depois de ter provado um bacalhau recheado com presunto, Soares não se furtou a saber do seu futuro pelas mãos de um adivinho chinês. O Sr. Presidente pode ter, para além da esposa, uma outra senhora. Oh, diabo, não diga isso! Isso, segundo os costumes chineses, posso ter, além da esposa, ainda outra senhora. Não diga isso à minha mulher. Sr. Presidente, qual é a impressão desta viagem? Muito simpática. Gostei muito de contactar com o povo de Macau. Grande parte dos refugiados que se encontravam a bordo são ainda crianças. A maioria dos adultos alcançou terra a pé, sendo então detidos pela Polícia Marítima e Fiscal para averiguações e conduzidos à capitania. Não são culpados, o culpado é Lipang. Palavras de ordem gritadas há 3 horas atrás nas ruínas de São Paulo, onde se concentraram mais de 5 milhares de pessoas em apoio à luta pela democracia na República Popular da China. Esta manifestação, que muitos já dizem que é a maior de sempre em terras de Macau. Vindos da clandestinidade, os imigrantes veem uma luz no fundo do túnel. A ânsia evidente por pouco ia produzindo a tragédia, com a multidão a comprimir-se cada vez mais tentando cruzar o portão. Subitamente o completo caos. Os tiros de revólver da Polícia de Segurança Pública não se mostravam minimamente eficazes para conter o desespero de homens, mulheres e crianças pisados na confusão pelos que queriam a todo custo obter os documentos salvadores que as autoridades prometiam entregar. Macau é uma ponte de ligação entre Portugal e a China, afirmou o primeiro-ministro Li Peng no encontro que manteve com o governador de Macau. Carlos Melancia, acompanhado do embaixador de Portugal em Pequim, José Vilas Boas, encontrou-se com o chefe do governo, Li Peng, no pavilhão Violeta, onde o acesso da comunicação social foi restringido a apenas 5 elementos. Um encontro de características eminentemente políticas, em que Li Peng não deixou de salientar o bom relacionamento entre a China e Portugal, que não foi afetado pela recente crise. Os Jogos Sem Fronteiras, em que aquilo envolveu aquela zona de aterros, exatamente, em que se fez uma piscina, em que só resolveu vazar água no dia em que era a transmissão direta, digamos, não é? Claro que também tínhamos outras dificuldades, que era quando a gente precisava muito de microfones sem fios, né? E a gente, quando testa, quando não é o dia do evento, nunca tem problemas, mas quando chega ao dia do evento tem sempre problemas. O balé chinês contou-nos a lenda da deusa Amá, a padroeira dos navegantes. Uma bela rapariga pediu que a levassem de barco até Cantão. Bom, e apresentadas que estão as equipas, vamos ao primeiro jogo desta emissão especial de Natal dos Jogos Sem Fronteiras, Macau, a Porta do Oriente. E começamos com a chegada dos portugueses a Macau. Claro que, no princípio, os conteúdos da TDM não conseguiam ser tão competitivos com os de Hong Kong, que eram altamente comerciais e que as pessoas já tinham o vício de ver, não tinham o vício de ver os nossos conteúdos. O primeiro dia do governador no território. Estou seguro de que é o homem indicado para este momento particular que vive o território. São 15 horas do governador Rocha Vieira, que deixa neste instante o jet foil. Esta cor, este som, inesquecíveis para que esteja aqui alguma vez. Boa noite, Macau, disse adeus a Carlos Assunção, o Presidente da Assembleia Legislativa. Às 10 da manhã, num jet foil especial, chegavam a Macau os restos mortais do Presidente da Assembleia Legislativa. No interior da igreja, mais uma vez o luto por uma morte que, apesar de esperada,
veio revelar afinal um grande vazio. Faltava chegar ao Extremo Oriente. Agora as emissões no território vão passar por esta estação terrena, hoje inaugurada. A propósito da extensão a Macau da RTPI, o ministro adjunto Marques Mendes manifestou o seu apreço. É a recepção da RTPI, e nós não estávamos a transmitir para o satélite. A recepção do canal da RTPI para gravar programas que podíamos utilizar na nossa emissão e, por outro lado, quando a TDM não tinha a sua emissão própria, comutávamos para o sinal da RTPI e tínhamos a emissão, suponha, a partir da meia-noite até o próximo dia da emissão. Cavaco Silva descerrava a lápide em mármore com a inscrição do seu nome e da data de hoje, 17 de abril de 1994, o dia em que a Ponte da Amizade foi inaugurada. O dragão macaense foi transportado por 2.600 homens ao longo de 1 hora, tempo que também passou a ser um máximo mundial. Nenhum pormenor na concepção do maior dragão do mundo foi deixado ao acaso. Este bicho articulava-se em 688 pontos, número que em cantonense se pronuncia Lok Pat Pat, isto é, foneticamente, qualquer coisa como em tradução livre, serei rico ao longo do meu caminho. Os estaleiros, onde irá viver o pessoal da construção do aeroporto, com capacidade para 500 pessoas, estão a avançar rapidamente, ficando alguns prontos dentro dos próximos dias. E finalmente começamos com as obras, é tudo o que eu posso dizer. Há vários meses que esperávamos por isto. Mário Soares começou por dizer que o aeroporto é um monumento ao bom entendimento entre Portugal e a China e que é um velho sonho dos macaenses. Abre ao mundo o território de Macau. O Relações Públicas de uma sala de jogo do território foi alvejado quando regressava de Zwolle e esperava por um táxi junto das portas do cerco. Este caso pode estar relacionado com a guerra pelo controle das salas de jogo no território. Edmundo O ainda não foi eleito, mas para muitas destas pessoas, esse é um pró-forma. O candidato favorito a chefe do Executivo é também o preferido da maioria dos portugueses. Precisamente às 11h30, a passagem do 101º voto, confirmando Edmundo O vencedor. As palmas fizeram-se ouvir na sala. Muito difícil, de grande envolvimento, digamos, a cobertura das cerimónias da transferência de soberania de Macau para a China, em que nós tivemos, como não tínhamos meios, nós fizemos consórcio com a RTP, consórcio RTP-TDM, né? Em que nós tínhamos que preparar as diferentes regis para a produção dos diferentes eventos do percurso das cerimónias do handover, que eram carros de exteriores alugados, né? Também tivemos que preparar o centro de telecomunicações, né? Onde estariam também equipamentos de televisão para serem alugados, prestação de serviços, para poder fazer a prestação de serviços para as estações que viessem do exterior. Da TDM, bem, eu diria, em câmaras, nós tínhamos 120 câmaras em circulação, com muitos carros de exteriores, se não me engano, 7 carros de exteriores. E agora, em termos de pessoas, porque a RTP trouxe 200, portanto eram mais do que nós, porque trouxeram não só pessoal técnico, mas também trouxeram pessoal de produção e de informação. Dirigem-se naturalmente a toda a equipa que acompanhou o governador Rocha Vieira ao longo de 8 anos no Palacete de Santa Sancha. Rocha Vieira, a mulher e os filhos despedem-se. Há um projeto que a gente sempre quis avançar, ter um edifício próprio.
Isto foi na altura, foi em 89, 90, em que houve um estudo prévio. Agora, em 2012 houve um outro projeto, o projeto preliminar, estudo prévio, digamos, né? E agora também estamos a tentar obter um terreno para ter um edifício. Com a viragem da página política de Macau, a TDM continuou a cumprir a missão de serviço público, abrangendo todas as áreas de vida da cidade e dirigindo-se a todas as comunidades residentes do território. Estes são alguns dos momentos marcantes captados pela TDM desde a transferência da administração. A Cidade Proibida é um dos locais de eleição nas visitas de Estado. Uma viagem há algum tempo esperada. Boa tarde, tudo bem? A reencontrar alguns amigos em Macau. O casino norte-americano de Macau abre as portas. Um edifício que gera naturalmente a curiosidade da população. I love competition. O maior protesto desde a criação da região administrativa especial de Macau. Os manifestantes prometem não se calar até que o diploma caia de vez. São 24 listas a lutarem por cada voto. No campo econômico, comercial. Esta é a quinta vez que Macau organiza uma conferência ministerial do Fórum. Fourth East Asian Games here in Macau. Estava radiante com o triunfo. Às primeiras horas, a festa já prometia. Marca também o 19º aniversário da passagem da soberania de Macau para a China. Um dos momentos importantes mais recentes que a TDM acompanhou foi a visita do Presidente da República Portuguesa a Macau. Entre o passeio pela cidade e o contacto com o público, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um comentário a propósito da língua portuguesa na TDM. Bateria, espera aí. Vamos tentar... Porque estou a viver em Macau há 24 anos e reconheço muito a nacionalidade portuguesa e gosto muito da nacionalidade chinesa. Bem-vindo a Macau. Bem, muito bem. Olhos bonitos. Porém, de frente.
tem um recheio mais pequeno, mas tem a zona estaladiça. Normalmente não é assim tão saborosa como esta. É bom. Sr. Presidente, a televisão TDM em português está a comemorar 35 anos. Qual é a importância de ter um canal em português em Macau? É fundamental, pois é fundamental ter a língua portuguesa neste tempo de televisão e de meios de comunicação audiovisual. É importante haver televisão em língua portuguesa, porque sem a televisão em língua portuguesa há uma parte da língua que morre. E no momento em que começar a morrer e desaparecer, desaparece uma diferença de Macau. E sabemos todos que quando desaparecem as diferenças, então aí o que é maior esmaga o que é mais pequenino. E Macau, sendo mais pequeno, é tão original que não morre se continuar original. Se deixar de ser original, morre. Também o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, deixou-nos uma mensagem em português. É com o maior gosto que me associo com esta mensagem às celebrações do 35º aniversário da TDM. A dedicação diária, permanente e constante de todos os seus profissionais justifica que sejam eles os primeiros a quem devemos felicitar por estes 35 anos e neles expressar a nossa gratidão por tudo quanto diariamente nos proporcionam e que vai bem mais além da divulgação das notícias locais e do mundo. Na realidade, a TDM não divulga só notícias, ela liga pessoas, liga comunidades. E a história da TDM não pode estar dissociada da história recente de Macau e do desenvolvimento que esta região administrativa especial alcançou. Se inicialmente ela refletia bem este diálogo que se fazia também em rádio e televisão entre a comunidade chinesa e a comunidade portuguesa. A estação evoluiu e é hoje um reflexo do diálogo multi e intercultural que se vai construindo nesta pequena, mas muito única cidade do delta do Rio das Pérolas. Se quisermos alargar o âmbito ao projeto da Grande Bahia, onde orgulhosamente participamos, a TDM contribuiu para esta singularidade tão única de Macau. De facto, nenhuma outra cidade da Grande Bahia tem uma estação de rádio e televisão como a TDM e que emite diariamente em chinês e português. Aliás, é de enaltecer a capacidade de abertura e inteligência que a TDM revelou quando acrescentou a língua inglesa, outras línguas como o filipino ou o indonésio em programas de rádio. A TDM, ao ligar comunidades, é uma fonte de cultura imprescindível para quem quer acompanhar e compreender o que se vai passando em Macau e desejar compreender a importância do diálogo entre as várias comunidades. Ela é igualmente um exemplo da cidadania livre, pela reflexão e análise que os seus programas proporcionam. Macau é a porta asiática para a lusofonia, mas é também, no Oriente, a porta mais lusófona para a China, e a nossa estação de televisão ajuda a aumentar a percepção cultural, social e a política do que tudo isto
representa. Parabéns à TDM. A propósito do aniversário da TDM, ouvimos alguns dos protagonistas da história recente de Macau, figuras conhecidas do nosso público. O Dr. Rui Cunha está em Macau desde 1981. Sim, já há 38 anos. Assistiu ao nascimento da TDM. Sim, e com muita satisfação. Representou para mim um passo muito importante que eu considero relevante para que valores de Macau pudessem ser trazidos à superfície e, acima de tudo, sendo a televisão um meio de comunicação que entra pelas casas das pessoas, indiferente até às pessoas, à língua, acaba por entrar em casa de toda a gente, acho que foi um passo muito, muito importante nesta fase, quase eu diria, nesta fase final da permanência de Portugal como administradora de Macau. Foi um passo muito importante. E a TDM foi montada por técnicos e pessoal profissionalizado da RTP, instituição para a qual o Dr. Rui Cunha trabalhou também. E ali duplamente, porque eu, nos meus tempos de estudante, e para poder terminar o meu curso, fui profissional da televisão e, salvo erro, ainda tenho o cartão com o número 579 de Rádio e Televisão Portuguesa. E quando se dá a criação da TDM, todo o apoio foi dado por profissionais da televisão de Portugal, e isto tocou-me ainda mais do que uma pessoa normal, porque via entre eles alguns dos meus ex-colegas que estavam na televisão. Quando apareceu a televisão, qual foi a grande diferença? Muita. Primeiro, porque era uma novidade, não é, para as pessoas. Segundo, porque via-se já através da televisão nossa, e não só pela televisão de Hong Kong, portanto, o noticiário, a atualidade, os programas sobre Macau, pessoas de Macau, portanto, era uma novidade, mas era também, de fato, uma alegria. A TDM nasceu no dia 13 de maio de 1984. Isto é uma data especial? Muito especial, muito especial. Pessoalmente nós que somos devotas de Nossa Senhora de Fátima, não é? Foi uma data muito simbólica, não é? E então acho que o que nós sentimos aqui em Macau foi como se tivesse sido acrescentado qualquer coisa. A autonomia que Macau procurava em relação a Hong Kong, porque até então dependíamos exclusivamente de Hong Kong para todas as emissões televisivas. E, portanto, foi uma coisa nova, importante, que foi introduzida, e acho que ajudou a criar um bocado aquela ideia que, sim, estamos aqui a procurar construir uma base, digamos, mais sólida, não é, para o futuro. Acho que foi um momento muito importante. Acha que o facto de existir um canal, ainda hoje, em língua portuguesa, é importante? É muito importante. Como sabe, pronto, mesmo depois da RAIEM, não é? Da RAIEM, portanto, a língua portuguesa continua a ser língua oficial. E eu digo sempre às pessoas que vivem, portanto, tenho muitos amigos da língua portuguesa, de Portugal, mesmo os maquenses e de Macau. Eu digo sempre, portanto, temos que fazer todo o possível para manter essa cultura, esta língua. Ora, não se mantém a cultura nem a língua só com máquinas, não é? Só com coisas não imóveis, tem que ser com pessoas. Portanto, eu tenho visto que a TDM tem feito um belo trabalho para unir também, não é, as pessoas, e para fazer com que as pessoas se sintam mesmo que estão em casa e que a língua é nossa também. Do seu ponto de vista, qual é o principal papel ou a principal responsabilidade relativamente ao canal de língua portuguesa? Bom, a primeira grande responsabilidade, e não é pouca, é manter a presença viva da língua portuguesa, não é? Portanto, a língua portuguesa como viva, dinâmica, é também transmitir uma imagem ou uma ideia da diversidade cultural. Acho que é muito importante, que existe dentro do universo daquilo que podemos chamar os países de língua portuguesa.
portanto, e acho que esse aspecto, volto a referir, é muito, muito importante e tem a ver com o papel que Macau deve desempenhar em termos de ponto de ligação entre as diversas culturas. Enfim, seria uma forma de darmos também, o TDM contribuir para que a imagem e a cultura desses países passasse de uma forma mais consistente e fosse capaz de exatamente transmitir a riqueza cultural que existe em todo o mundo onde a língua portuguesa é falada. Numa atividade tão complexa que é a televisão, com altos e baixos, eu diria francamente positiva a atividade e o papel que a TDM tem representado para Macau, para a comunidade toda, não só a chinesa ou a portuguesa, para todos aqui em Macau e, por que não, para servir até de canal de comunicação com Portugal, estreita. O facto de nós estarmos sempre a receber notícias e termos este contacto permanente com Portugal é importante. Temos também a abertura que representa os países de língua portuguesa e penso que é um dos fatores que contribui para uma autonomia e para a singularidade que representa Macau no universo todo desta região Ásia-Pacífico. Foi um prazer partilhar convosco estes momentos. Estaremos sempre com o nosso público.